carteira de estrangeiro, né? Carteira de identidade de estrangeiro. República Federativa do Brasil. Esse é o objeto que abre o nosso diálogo de hoje, porque eu vou conversar com um estrangeiro, um professor estrangeiro que mora no Brasil, tem filhos brasileiros, casado com brasileira, e ele é, aqui, meu Deus, nacionalidade mexicana, México, do México. Ele é o professor da Universidade de Fortaleza. Ele é músico, é mestre em música antiga, é doutor em música antiga e coordenador do curso de Belas Artes da Unifor, da Universidade de Fortaleza, que abriga teatro, a área de teatro e a área de artes visuais. Eu me refiro ao professor, ao mexicano Carlos Velázquez Rueda. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien. Felicísimo de estar aquí contigo. ¿Quieres hablar en español o en portugués? Bueno, yo prefiero en español, pero si quieres, en portugués. Pero no vamos a hablar en portugués. La nuestra lengua, ¿no? Portuñol para mí. ¿Portuñol para ti? Para mí. Muy bien. Carlos Velázquez. Olha, ele me trouxe um CD, entre os objetos que ele me trouxe para pautar a nossa conversa de hoje, ele me trouxe um CD com a obra dele, o Carlos Velázquez, um CD. E vamos começar então, ele me trouxe também coisas de mitologia, porque ele é professor de mitologia, professor de estética, professor de crítica em arte, essa área, a área teórica, mas ele tem toda uma obra, claro, prática como músico. E ele canta, inclusive, nesse CD aqui, Água Clara. Vamos ouvir um pedacinho? Vamos ouvir, Luiz Chaves? El sol en tu pecho gustó, la oscuridad se desangra, la noche desfalleció. Você toca que instrumento? Nesse CD eu tô com uma vihuela mexicana, que é um violãozinho assim desse tamanho. Tem aqui? Tem, Pra me tem, mostrar? tem. Aqui, ó. É essa vihuela mexicana. Mas é esse aqui que você está tocando? É esse aí. Você está tocando e cantando. E cantando. Você toca e canta. Esse violão, como se chama? Vihuela. 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 Isso. Qual a diferença? É o número de cordas? É o número de cordas. Na verdade é uma descendência da vihuela espanhola. E tem características da viola de barco italiana também. São 5 cordas, a afinação é um tanto peculiar. É diferente, cordas, diferente do violão. Velázquez, você é mexicano e a sua pós-graduação, pelo menos em doutorado, é feita na França, né? No Conservatório, le Conservatoire National de Rancy. Rancy é um banlieue, é um bairro, é uma espécie de distrito de Paris, não é isso? É isso mesmo, é um braço do Conservatório Nacional de Paris. Então você, a sua formação é em Paris, a sua formação, eu digo, de graduação, de pós-graduação. Música antiga. É isso mesmo. Esse conceito de música antiga está circunscrito a um dado geográfico, a um tempo? Na verdade é uma coisa meio arranjada, né? Porque falar em antiguidade do ponto de vista da história é antes de Cristo, né? Ou até o século IV. Eu queria que você delimitasse o tempo. Sim, que tempo é esse? Tradicionalmente o que se conhece música antiga, mais ou menos entre o século XII e o século XVIII. Sabe? Então estamos falando da proto-renascença, renascença ou barroco? Proto-renascença, renascença e barroco. É essa a especialização, é essa o universo circunscrito. A grande paixão acadêmica, né? Porque na verdade musicalmente
Eu visitei um pouco de tudo, gravei Sim. até com um roqueiro, né, lá na França. Sim. Mas esse Conservatório Nacional de Rancy, Sim. em Paris, ele é um conservatório dedicado especificamente ao estudo da língua antiga. Sim, Do da século música XII ao antiga. século... Ao século XVIII. Ao século XVIII. Era a escola criada pelo professor Javier Hinojosa, lá nesse conservatório. Um ramo no conservatório dedicado à música antiga, né, 12 a 18 mais ou menos, e voltado para os instrumentos de corda, mais especificamente. E a sua tese é sobre que tema? Dentro desse universo da música antiga. É sobre uma dança antiga, é a dança da giga, sabe? Nas suítes, essas coisas que parecem assim, tão chiques, tão longínquas, né? Que na verdade não são senão segmentos de danças populares, né? Tem uma dança que aparece muitas vezes que se chama giga. E às vezes estruturalmente aparece com outros nomes em outros países, né? Como tarantela, como corrente. A tarantela na Itália. Exatamente. Então eu fui saber o que era de fato aquele gênero giga, uma coisa tão misteriosa que ninguém conseguia definir. Encontrei coisas interessantíssimas. Fui bater na rabeca, que vocês conhecem muito bem aqui, né, que é, na verdade, um desdobramento do rabel medieval, né, europeu, e que no seu repertório, né, por ser um instrumento pequenininho, apenas de 3 cordas, definiu uma série de músicas ternárias, rápidas, muito animadas, né, que tanto passamos a chamar de giga, né, porque o instrumento se parecia com um gigot, em francês, você fala francês, né, ou seja, uma coxa de animal, né? Você vê que a rabeca tem essa forma, né? Ou então eram utilizadas na terapêutica da picada da tarântula, por isso que na Itália se chama tarantela, né? Ou então tocava músicas rápidas que o pessoal dançava correndo, por isso é que nos países da Península Ibérico-Lusitana se chama corrente, por exemplo. Dançada, você diz, da picada da tarântula? Sim. Na região napolitana, na Itália, não tem a região de Taranto? Sim. É onde tem as aranhas, né? As tarântulas. Tarântula. Acontece que... Pois fiquei curioso. Pois acontece que a picada dessas tarântulas, né? Provoca provoca uma disartria, ou seja, o pessoal manda o comando cerebral, mas o corpo não obedece. E isso acaba provocando umas tensões assim, musculares muito dolorosas. O único jeito do paciente descansar, pelo menos na época, né, é inventar alguma maneira que ele coordene movimentos para poder alongar os músculos, reacomodar os grupos musculares. E a única maneira efetiva era a dança. Então, havia rabequeiros que transitavam toda aquela região já com um repertório próprio para os convalescentes da tarântula. Exatamente. É maravilhoso. É lindo, porque a música está ligada também aos hábitos, à gesticulação, a uma cênica, né? Uma arte cênica, a música dançada, a dança, o figurino, não é? O figurino, né? A sociedade, ao social, né? No caso aí, a medicina também, não é? Claro. O tratamento. Não é enfim, tem tantas ramificações, né? Pois é, não é acaso que Apolo é o regente da música, mas também é o deus da medicina, né? Da medicina. Isso é o que cura, né? É o deus da procura, né? Mas no caso, veja, já que você está falando de mitos aí, referência ao nosso Apolo, eu costumo dizer que a gente associa o teatro ao mito do Dionísios, não é? E a gente sempre diz, não é bem só Dionísios, é também Apolo. Porque o Dionísios é grande confusão, né? Sempre, Muito né? incontrolável, é incontrolável, né? É indomável. E é preciso ter o Apolinho, a racionalidade. E aí vem a minha provocação a você, Carlos Velasquez. No caso da música, não, a provocação no bom sentido, provocar no sentido de trazer as ideias. De trazer as ideias. É que a música também não seria, talvez de todas as artes, a mais apolínea pelo fato dela ter uma certa circunscrição quase matemática nas suas notas, nas suas possibilidades? Vou lhe responder bem fácil. Se você faz tudo bem direitinho, tudo segundo as relações matemáticas entre os sons, não dá certo.
Por que, certo. senhor Velázquez? Aquilo não tem interesse nenhum, sabe? Claro, eu preciso de Dionísio. Tem que ter preciso alguma coisa que dionizar. está além da compreensão do que você está colocando aí. Mas você- É isso, Dionísio? Tá? Sim, sim, sim. Mas você reconhece que é uma arte que tem, digamos, uma certa... Não vou falar uma palavra, tudo entre aspas, tá? Uma certa gramática, uma certa... Mas o teatro não tem. E as artes visuais não tem. E a dança não tem. E a poesia não tem. Eu Tu acho. achas? Eu gosto muito da Tu acha? postura, embora seja arriscada, né? Do Rio, Não, por parece que exemplo. nós estamos falando, parece que eu estou insinuando que a música é menor. Não é isso não, por Não, favor. não, Eu estou só muito querendo pelo comparar meios expressivos. Hum. Né? Você tem, por exemplo, numa música, se eu faço um dó, eu não posso inventar um dó. O dó existe, não? Sim, O mi aí é que está a existe, o história. fá existe. Sim. Agora, no teatro, expresse... Bom, é verdade, o expresse é alguma coisa definida. Você tem a cultura para dizer se aquilo é ou não é, mas não tem uma partitura para dizer, você está errado. Você desafinou na dor de tristeza. Ninguém desafina. Essa A é uma- tristeza é muito mais subjetiva. A minha tristeza é assim, a tua é assada, a tua... Essa é uma coisa que eu aprendi na música antiga, Não? sabe? E na Essa- música não, na música você tem uma... Mas essa ideia de seguir à risca o que está escrito na partitura é uma ideia muito nova. É uma ideia que data das escolas do século XIX, sabe? E justamente o que aprendi na música antiga é que para fazer a música a gente tem que ultrapassar essa limiar. Né? Então, não é diferente do teatro, ou da dança, ou da arte visual, ou qualquer outra arte que se faz para valer. Sabe? Se você quer fazer a música, tem que ultrapassar a barreira daquilo que você está controlando e compreendendo Eu naquele acho. fazer. E diga uma coisa, o Carlos Velázquez, o nosso dialogador de hoje. Velázquez, o que eu ia perguntar ao Velázquez? Uma coisa importante, meu Deus, olhando para a carteira de pergunta estrangeiro importante. dele, meu pai. Já sei. Você vem então de uma graduado em música. Graduado em música, não? Música e educação musical. Música e educação musical. Mestrado em música antiga e doutorado em música antiga. Mas, no entanto, você toca e você canta. Outra provocação também no bom sentido. As graduações em artes correm o sério perigo de ser graduações sobre uma determinada arte, não de alguma determinada arte. Ou seja, pensamento sobre alguma coisa e não a formação de gente que é da área pensando. Sobre música e não de música. Sim. Cursos de música, cursos sobre música e não cursos de Eu entendi. música. Se tem cada vez mais esse risco, eu concordo com você. E acho que não é uma coisa própria do Brasil, da França ou do México, é uma coisa própria do modelo de pensamento que define a nossa época mais ou menos a nível mundial, sabe? Hoje dá para falar a nível mundial porque tem esse negócio da globalização, está tudo querendo entrar nos mesmos moldes, aí fica complicado, né? Mas adverte-se sim uma preponderância apolínea, já que você estava tocando na questão, né? Há um forte ênfase na questão da racionalidade, Do Apolo. né? E é uma racionalidade que tem que se meter em tudo, tem que controlar tudo, tem que entender tudo. Sendo que, nesses dias eu estava escrevendo para uma revista assim, que eu gosto muito de coração, e escrevia justamente isso. Eu digo, olha, é que justamente nós nos relacionamos com o mundo de duas maneiras. Uma interface é grandona e sabe muito a sua maneira. E é o corpo, sabe? O corpo todo, a sua sensorialidade toda. O mundo, em qualquer cantinho, lhe enche de sensações e você sabe muito através das sensações, né? Naquele momento, de maneira automática. Só que o seu pensamento, que é a outra interface, ainda não entendeu. Né? E essa Posterior, o outra entendimento é interface, posterior. claro, esse pensamento é muito novo, portanto é inexperiente, ele ainda não sabe lidar Primeiras com a coisas situação acontecem, do depois mundo. primeiro o homem Exatamente. acontece, depois pensa sobre o que aconteceu. Exatamente. E acho que a alternativa para essa perspectiva que se coloca tão perigosamente aí é justamente a arte. Mas as universidades já estão começando a
perceber isso já faz algum tempo e se abrindo a isso, né? Eu acho que a sim. receber os artistas. Ainda temos alguma coisa muito forte e perigosa. Sabe que a escola nova-iorquina, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que diz com muita força, e até hoje muito defendido, que a arte é um conceito, parte do conceito. Só que, se nós colocamos no conceito, estamos falando no que sabemos juntos a nível de pensamento, né? Não é isso, conceito, como sabido, né? Estamos colocando isso no nível apolíneo exclusivamente, né? E aí vamos tecer aquelas explicações enormes, enfadonhas, para justificar que aquele ponto no meio da parede branca é uma grande obra de arte. Isso é perigosíssimo, sabe? Estamos retirando da arte tudo o que ela tem de melhor para dar, que é justamente aquele sistema qualitativo cheio que o pensamento não entende, mas que nos está falando forte sobre o mundo, sabe? Carlos Velázquez, o nosso dialogador de hoje, eu estou aqui com a carteira de identidade de estrangeiro e estou querendo então, a partir daí, lembrar o seguinte: Velázquez, tá aqui, olha, ele mesmo, o Velázquez. O bigode é o mesmo. É pior é que é ele mesmo. Velázquez, o mexicano. Eu queria entender como é que o mexicano, que vai para Paris ser doutorado, né, doutor, depois acaba no Ceará. Bom, eu não acabei ainda, tá? Eu estou aqui. Não, acaba no sentido brasileiro. Dizer, termina chegando aqui. Sim. Acaba no sentido não de terminar, mas no sentido de destinar-se. Eu estou E aí me tem permitindo de provocar. É verdade, você vai permitir provocar. E ainda tem outra coisa linda, é que a universidade também está absorvendo também esse aspecto, quer dizer, da discussão da trajetória das pessoas. Sim. A trajetória dos artistas também já é tema de análise de teses, de dissertações. E eu queria que você tivesse esse olhar. Digamos que a sua tese fosse a minha trajetória de mexicano com passagem em Paris até chegar ao Ceará. Olha, O a que você diria história nessa é tese que você comprida, diria? mas eu não vou lhe falar com isso, Não, tá? digo o conceito, vamos embora Eu- com o conceito. Tinha 15 anos quando saí da casa dos meus pais, buscando o que eu queria, estudar arte, sabe? Ah. Então eu fui estudar música. Aí mais ou menos achei que tinha visitado o que precisava visitar no meu país, procurei outras opções, conheci o professor Javier Hinojosa e ele lecionava na França, tá? Como que eu chego na França, não sei. Apareceu uma oportunidade de fazer uma especialização na Espanha, né? Ganhei uma bolsa do governo espanhol, 6 meses apenas, né? Sem passagem de avião, só a estada lá e os estudos, mas tomei essa possibilidade. Depois do curso, nem lhe conto, toquei na rua, inventei um monte de coisas, juntei moedas, consegui o trem para ir para a França, morei 8 anos lá. Termina o curso, como chega ao Brasil e ao Ceará? Aí acontece que nos últimos 2 anos que eu morei em Paris, eu conheci uma brasileira, achando que era mexicana. Ela só me disse que era brasileira depois de algum tempo, sabe? Ah, Mas já era tarde, eu já estava apaixonado. não precisa mais explicar nada. Exatamente. Não Então, precisa mais explicar estou nada. aqui. Mas o que eu queria, além disso, saber do histórico, enfim, é que você analisasse que tipo, você conceituasse isso. Em que isso resultou do ponto de vista conceitual, do ponto de vista intelectual? Assim como um conceito, esse mexicano com uma mentalidade forjada no bom sentido, em Paris e que agora está no Brasil. Que tipo de intelectual, que tipo de homem, que tipo de pensamento Eu acho resulta daí? que eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque justamente O objeto é você o mesmo. resultado sou eu, né? O objeto sou eu. Pois é, mas é isso Então que eu tô- é difícil eu sei sair que é de difícil. mim para Sair eu de você falar mesmo. de mim. É verdade, né? é verdade, é verdade. Mas o que resulta é isso. Eu sou um interlocutor. Pois aqui é, mas eu agora. quero saber quem é você, Carlos Velázquez. Eu Quem é sou esse um cara? mistério. Carlos Velázquez Rueda. ¿Qué piensa ese señor sobre la arte, la vida, el arte? El arte, eu acho que a nossa única saída. Que tipo de sabe, na professor é? situação Que você... Hein? contemporânea. Resuma-se, faça um axioma sobre Velázquez Rueda. Bom, então, Velázquez Rueda é um cara inconformado com a situação contemporânea, com o rumo que algumas coisas têm tomado, entre muitas outras, a arte, né? Por quê? Mas justamente por essa questão intelectual que a gente falava, né? Não é que o artista não sabe pensar, ele pensa,
Mas assim como diz, por exemplo, Jung, né, que nem é conhecido por falar de arte, né? Mas como diz Jung, olha, a ciência nos ajuda a conhecer um pedaço, a plataforma de lançamento do fenômeno artístico. Mas daqui para lá eu não sei. É a arte, não tem como explicar se não é experimentando, indo lá, se jogando lá dentro. Né? É uma das coisas que me inconforma, e justamente por conta desse percurso que marca minha vida, minha história, minha aproximação com essas artes. Né? Pode parecer paradoxal, porque a escola que eu segui é uma escola tradicionalista. Né? Acho que não tem um modelo de pensamento mais forte, mais abrangente do que o Conservatório Nacional de Paris. Né? Mas justamente essa experiência ligada a essas outras perspectivas que me deram a minha errância, né? Entre países, entre culturas. Como músico ativo, viajei muito pela Europa, pela Ásia, pela África. Então isso me abriu os olhos para uma situação que nós precisávamos da arte, sabe? Como educador de fundo, eu quero encontrar isso na arte. E aquele modelo tradicional não me satisfaz. Né? É isso que motiva a minha atuação profissional. Então, ele não satisfaz e que alternativa você faz? Justamente criticar esse modelo. Né? Criticar esse E modelo. tentar encontrar outras posturas a partir dessa crítica. De alguma coisa mais relacionada à prática? Faço questão, a vivência. minha tarefa como professor é muito crítica sempre, né? E os meus alunos, os que me detestam e os que me amam, né, têm essa posição justamente por isso. Quais são as cadeiras que você leciona na Universidade de Unifor? Na Unifor, eu leciono Mitologia, filosofia estética, História da Arte, e história crítica da moda. História crítica Da moda. da moda. História crítica da moda. Veja, são cadeiras deste curso que... Não, a moda não. A moda é da não. especialização. Moda da especialização. Mas tirando a moda, filosofia estética, o que mais? Mitologia e História da Arte são cadeiras, são disciplinas que formam o curso de Belas Artes da Universidade de Fortaleza, da Unifor, que tem como coordenador o Carlos Velasquez. E vejam vocês, outra provocação também, entre aspas. Ele é professor, coordenador do curso de Belas Artes. E ele é quem tem doutorado em música antiga. Veja, o conceito de Belas Artes é um conceito, pelo menos no Brasil, ligado muito ao academicismo, ao século XIX, Que acabei de criticar. que acabou de criticar, é vero. Enfim, e eu fico preocupado, porque eu conheço bem essa história, dessa criação desse curso. Eu era muito ligado à professora Lia, lá da Universidade Federal. Caríssima Lia. E a minha querida também, Tênia Glauss. Foram as duas primeiras pessoas que é do grupo Mirante, as duas pessoas que me falaram pela primeira vez desse curso de Belas Artes. E eu me lembro que eu fiquei indignado. Mas vocês vão criar isso? Mas a universidade vai criar isso? Eu não gosto desse nome. Esse nome não tem nada a ver. Parece nome ligado, fica muito ligado às artes plásticas e mais ainda, mesmo ligado às artes plásticas, fica ligado a um determinado tempo, a um determinado conceito do século XIX. Ponho isso na mesa para que você discuta. Eu vou lhe confessar que, inicialmente, assim, a primeira vez que eu Que escutei Belas Artes? o curso de Belas Artes, disse, não, peraí, vamos pensar isso de novo, né? Mas depois pensei um mês, um pouquinho, e adorei a ideia. Adorei, sabe por quê? Porque justamente é uma oportunidade preciosa de provocar de novo. Né? Eu acabei de lhe explicar que a postura que permeia o curso, talvez a partir de mim como coordenador, eu assumo isso, né? É uma postura crítica, é uma postura de reformulação do conceito que está colocado aí. Estamos na academia? Sim. Né? Estamos montando um programa para determinar uma certa posição intelectual, acadêmica e sensorial, espero eu, né? Sim, né? Mas ela tem que permanecer como foi engessada no século XIX? Acho que nada nos obriga a isso. Sim, mas a palavra tem peso, a palavra tem história. As palavras mudam. Quem entende hoje estética por um sistema de educação? Quando Baumgarten inventou o conceito, ele estava propondo uma filosofia da educação. Ninguém mais pensa nisso hoje.
né? Os conceitos mudam, os conceitos se reformulam, né? Seguindo suas épocas. E o que é hoje para você Belas Artes? Se não alguma coisa Para mim ligada à é academia, um espaço, ao academicismo, para à mim é um reprodução, ao espaço estudo. aonde podemos reconsiderar a ideia do artista se cifrar na procura do belo. Isso é importante. Do belo, eu vou lhe repetir, não como se entende hoje na estética da aparência, né? A partir do século XVIII, mas belo como ideal de educação, né? Que é um estado de ascensão intelectual, espiritual, né? Uma ascensão a um estado contemplativo, Mas né? poderia Muito ser... maior do que uma especulação, mera especulação intelectual. Poderia ser curso de artes? Tirar o adjetivo? Poderia, e ficaria uma coisa mais técnica, né? Lembra como se fala artes em grego? Se fala tecné. Tecné, sim. Pois é, então, não sei, me dá a impressão de um curso técnico, né? E Belas Artes? Não te dá a impressão de algo ligado ao século XIX, não? Ao conceito Sim, de Belas Artes? mas quando o pessoal começa a Academia chegar de Belas Artes. e a gente começa a colocar um monte de perguntas, e aliás, um monte de perguntas a partir de uma coisa que todos levamos dentro, como a mitologia, né? Capacidade de representar por imagens malucas, né? As nossas histórias como homens e como espécie, né? Esse conceito muda completamente de posição. Carlos Velázquez não me convence, pero eu não estou aqui para brigar com ele, eu apenas dei minha opinião. Nem pra lhe Eu ainda convencer. não me convenci, essa história de Belas Artes, essa adjetivação me incomoda, mas não tem nada a ver com você, não foi você que criou isso, né? Não, mas eu assumi Mas você a assumiu. ideia, né? E está defendendo. E estou E está defendendo. defendendo. E defenderei. Não foi você. Tá bom. E fica parecido, fica até meio deselegante, porque eu sou de outra universidade e estou aqui fazendo uma crítica a uma nomenclatura de uma universidade, com quem tem inclusive laços. Pois é, você está Eu me contando. criei um curso de teatro, o primeiro curso de teatro da Unifor, fui eu que criei. Antes ainda do Mirante existir, do Grupo Mirante, né? Uhum. Eu tenho história aí do começo dos anos 80 com a Unifor. Olha aí, temos que falar mais sobre Temos isso. que falar mais sobre isso. Mas antes eu vou fazer um pequeno intervalo no meu diálogo com o Carlos Velázquez, porque ele me trouxe tanta coisa bonita que eu quero colocar em cena. Já que ele é professor de mito, olha, me trouxe uma imagem, parece aquelas imagens do Louvre, enfim, é um homem. Bom, não vamos explicar, não é? Não vamos explicar. Mostra. É sobre isso que nós vamos falar no próximo segmento do nosso diálogo com Carlos Velázquez.